Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e eu vou dar continuidade à resolução das questões do simulado que eu passei para os meus alunos. No caso, agora eu vou resolver a questão 4, que lá no simulado deve ser 5 ou 6. Vamos acompanhar a leitura, vamos lá? Pessoal, começando então a resolução desse exercício sobre limite, nós temos aqui, ó, observe o gráfico da função f de x e responda. Então, aqui eu tenho o gráfico de uma função f de x. Você observa que aqui eu tenho um ponto fechado. O gráfico aqui, então, é uma parábola com concavidade voltada para baixo, só uma parte da parábola, né? Aqui eu tenho um ponto aberto, ou seja, eu tenho um buraco aqui. Aqui eu tenho outro ponto aberto, um buraquinho. Aí aqui seria uma reta que vai para o infinito, né? Só que eu não desenhei tudo. E aqui eu tenho um ponto fechado. Então, esse aqui é o gráfico da nossa função f de x. A pergunta A, né, o item A seria assim: qual é o limite da função f de x quando x tende a 2 pela esquerda? Bem, se eu observar que eu estou tendendo ao 2 pela esquerda, eu estou caminhando aqui no eixo x. Quando eu chego muito perto do 2 pela esquerda, eu procuro o gráfico e observo que o gráfico está lá em cima. Como aqui é uma bolinha aberta, então o ponto ele passa um pouquinho, né? Lógico. Só que essa bolinha aberta, gente, ela está bem grande, que é para facilitar a visualização de vocês aí. Mas, na verdade, seria um buraquinho aqui no ponto, né? Então, quando eu estou próximo do 2 pela esquerda, a minha função está próxima do número 1. Ou seja, o limite da função f de x quando x tende a 2 pela esquerda, a resposta é 1. Próximo, limite da função f de x quando x tende a 2 pela direita. Então, nesse caso, eu vou me aproximar do número 2 pela direita. Quanto mais perto do 2 eu chegar, melhor. Bem, cheguei muito perto do 2 aqui. Vou procurar o gráfico. Como aqui é uma bolinha aberta, o gráfico não está aqui, tá? O gráfico está lá em cima, ó. Achei o gráfico aqui, ó. Beleza? Só que aqui é uma bolinha aberta e ela está desenhada grande, que é para visualização de vocês. Na verdade, seria só um buraquinho, certo? Então, aqui eu encontrei o gráfico, agora eu vou jogar no eixo y. E eu vejo que está perto do 2, ou seja, limite da função f de x quando x tende a 2 pela direita, está dando o valor numérico 2. Observe, pessoal, que quando eu encontro o limite da função quando eu venho pela esquerda, o resultado é 1. Quando eu venho pela direita, o resultado é outro. Então, eu tenho limite quando eu tendo a 2 pela esquerda, número 1. Limite quando eu tendo ao 2 pela direita, o número 2. Olha a pergunta C. Qual é o limite da função f de x quando x tende a 2? Como você se aproximou do 2 pela esquerda, encontrou um valor, se aproximou a 2 pela direita, encontrou outro valor, então essa fala aqui genérica, qual é o limite quando você se aproxima do x? Você se aproxima do 2? Desculpa, ficou meio confuso. Qual é o limite da função f de x quando x se aproxima do 2? Veja que nesse caso você não está dizendo se é pela direita ou pela esquerda. Então você tem que considerar os dois casos. Mas como os limites são diferentes, então nesse caso você vai colocar que o limite não existe. E não é assim que escreve, né? Limite não existe. Beleza, pessoal? Não existe o limite aqui. Certo? Perfeito. Então, agora nós acabamos de ver algo muito importante. O limite de uma função só existe se os limites laterais forem iguais. Nesse caso, eles não eram, então o limite no ponto não existe. Vamos para frente, vamos resolver mais um exercício. Exercício aqui no quadro, exercício número 5, que lá no simulado deve ser o exercício número 6, 7, 8, eu não lembro mais, porque eu fui compactando questões, né? Se eu não me engano, aqui tem 3 questões do simulado envolvidas, mas você vai se entendendo aí. No próximo, ó,
determine o limite dessa função quociente. Observe que no numerador dessa função quociente, eu tenho lá x ao quadrado menos 5x mais 6. No denominador, x ao quadrado menos 8x mais 15. O que você vai fazer para resolver esse tipo de limite? Primeira coisa, substitui o 3 lá e vê o que acontece. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 ao quadrado, você já sabe que 3 ao quadrado, 9, menos 5 vezes 3, 15, mais 6. Perfeito, então eu só substituí o x por 3 e fiz os cálculos. Tudo isto dividido, a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo agora. Ó. 3 elevado ao quadrado, 9, menos 8 vezes 3, menos 8 vezes 3. 3 vezes 8, 24, mais 15. Beleza? Agora eu vou fazer a conta no numerador e a conta no denominador. 9 positivo com 6 positivo, 15. 15 menos 15, 0. 9 mais 15, 24. 24 menos 24, 0. Observe que eu caí numa indeterminação do tipo 0 sobre 0. Provavelmente, nós conseguimos, então, nós vamos conseguir encontrar o limite dessa função. O que nós temos que fazer é fatorar os polinômios e escrever na sua forma mais simplificada possível. Beleza? Então, vamos fazer isso. Pessoal, para fatorar esse polinômio aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6, eu vou escrever ele aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6 e igualar a 0. Igualar a 0 por quê? Porque é muito fácil você fatorar esse polinômio quando você encontra as raízes dele. E como é que você vai encontrar as raízes? Você pode usar Bhaskara, porque aqui é uma equação de segundo grau, ou você pode usar soma e produto. Eu vou usar soma e produto. Então, vamos lá, ó, a soma e o produto. Como o coeficiente A aqui é 1, é muito fácil. Então, qual é a soma? A soma é o coeficiente B com o sinal trocado, 5. Qual é o produto? O produto é o coeficiente C, 6, com o próprio sinal. Então, ó, eu preciso encontrar x' e x duas linhas, que quando eu faço conta de vezes dá 6 e quando eu somo dá 5. 2 e 3. Por quê? 2 vezes 3 é 6, 2 mais 3 é 5. Pronto. Já consigo agora fatorar esse polinômio aqui. Ficou fácil. Vamos fazer o outro aqui. Ó. Então, vamos lá. Ó. X ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0. Igual a 0 para você encontrar as raízes. E você lembra, você pode encontrar as raízes usando Bhaskara. Eu vou usar soma e produto. Então, vamos lá. A soma e o produto. A soma é o coeficiente B com o sinal trocado, 8. O produto é o coeficiente C, com o próprio sinal, 15. Pergunta, quais são os dois valores, x' e x duas linhas, que quando nós somamos dá 8 e quando nós multiplicamos dá 15? Moleza. 3 e 5. Por que 3 vezes 5? 15, 3 mais 5, 8. Certo. Agora, gente, eu vou escrever esse limite, só que fatorando os dois polinômios, tá? Escrevendo na forma fatorada. Aquilo ali vai ficar assim, ó. Limite, acompanha aí. Quando x tende a 3, limite quando x tende a 3. Agora, ó, como o coeficiente A aqui é 1, tá? 1, na parte de cima vai ficar assim, ó, 1 vezes, abre parênteses, x menos x'. Quem é o x' do primeiro? É o 2. Vezes x menos x duas linhas, que é o 3. Correto? Tudo isto dividido... Aí, de novo, vamos para o polinômio de baixo. Qual é o coeficiente A aqui que multiplica x ao quadrado? É 1. Então, aqui vai ficar 1. Aí, abre parênteses. X menos x'. Quem é x' aqui? É o 3 vezes x menos x duas linhas. Quem é o x duas linhas?
5. Pronto, ó. Observe que agora eu fatorei os dois polinômios e eu vou conseguir simplificar algumas coisas. O 1 vezes, né? O 1 multiplicando não altera em nada, então corta, corta. Aqui eu tenho x menos 3 multiplicando e aqui eu tenho x menos 3 dividindo, corta, corta. O que sobrou, então? Sobrou limite, quando x tende a 3, de x menos 2 sobre x menos 5. E agora, gente, eu já vou aplicar o limite para ganhar espaço. Então, aqui, o 3 vai entrar no lugar do x. Então, vai ficar 3 menos 2. 3 menos 2. Dividido, aqui o 3 vai entrar no lugar do 5. Então, vai ficar 3... o 3 vai entrar no lugar do x, né? 3 menos 5. Deixa eu ver se a câmera está filmando tudo lá. Tá bonitinho. 3 menos 2, 1. 3 menos 5, menos 2. Resposta, então, vou colocar aqui um sinal de igual. Aqui ficou 1 sobre menos 2. Eu vou colocar o sinal de menos no meio, então vai ficar 1 sobre 2. E terminamos esse limite bonitinho, beleza? Pessoal, então eu encerro essa aula aqui para não ficar muito grande e depois eu venho com outra aula calculando novos exercícios e resolvendo os últimos exercícios do simulado, beleza? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!